Olá a todos, eu sou o professor Hélio Engeron, professor das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU. Estarei apresentando nessa videoaula uma introdução a funções, tá legal? Então eu vou estar falando sobre funções, apresentando do que se trata, na verdade relembrando vocês, tá certo? E depois, na próxima videoaula, no módulo 2, na parte 2 desse módulo 2, já tem o módulo 1, tá certo, pessoal? Que quem quiser procurar, é só procurar pelo meu nome Hélio Engeron no YouTube, tá legal? Tem alguns módulos já lá. Módulo 1 com a parte 1 e 2. Esse também vai ter módulo, será o módulo 2 e as partes 1 e 2. No módulo 2, parte 2 desse módulo 2, eu vou estar abordando funções lineares com detalhes, com exemplos, para vocês entenderem melhor, tá certo? Então vamos começar aqui na nossa introdução. Tá? Vamos lá. Para começar, né, eu vou estar falando aqui, ó, sobre essa representação em termos de elipses, né, horizontais, essas elipses verticais que identificam função, tá legal? Nós temos, né, antes de mais nada, uma descrição bem rigorosa da matemática aqui, ó, que é essa f de a, função indicando o relacionamento entre os conjuntos A e B. Tá legal? Essa é uma forma rigorosa. Deixa eu jogar aqui no Paintbrush para poder rabiscar em cima. Vejam só. Tá certo? O que nós temos aqui? Vou colocar na cor vermelha e uma reta. Por exemplo, nós temos os conjuntos A e B. Se vocês verem esse conjunto A aqui, ó, e esse conjunto B aqui, nós podemos perceber, torto, conjunto A, depois que eu largo, está entortando, pessoal. Falta de habilidade minha nessa caneta aqui. Conjunto A e o conjunto B. Vocês podem perceber aqui claramente que para cada elemento de A, nós temos apenas um elemento em B. Tá certo? Isso é representação de funções matemáticas. Para um elemento do conjunto A, apenas um elemento do conjunto B. Aqui, por exemplo, nós temos 3 elementos diferentes de A se conectando ao mesmo elemento de B. Isso pode também. Significa que, se você verificar, prestar atenção, cada elemento de A também está associado a apenas um elemento de B. Apenas nós temos 3 elementos associados ao mesmo. Tudo bem. Aqui a mesma coisa nesse outro exemplo aqui, ó. Legal? Tudo bem? É que nós temos, na verdade, algumas coisas aí, representação de conjuntos e subconjuntos, né? Por exemplo, aqui, nós temos o Pedro num conjunto A, tá legal? Vamos ver se eu consigo escrever aqui o melhor possível. Pedro no conjunto A, tá complicado aí. Subentendo Pedro lá para não ficar perdendo tempo com isso aqui, pessoal. Que ele fala inglês, francês, tá falando isso aqui, pessoal, e alemão. Estou pondo só as iniciais, tá, pessoal, para não gastar tempo escrevendo aqui, que eu estou com dificuldade. Inglês, francês e alemão. Então, aqui, ó, o mesmo ponto de elemento Pedro do conjunto A está relacionado a 3 elementos do conjunto B. Mas isso aqui não é função, né, pessoal? É apenas uma representação de conjuntos, tá? Conjunto A de pessoas com conjunto B de idiomas.
Tá? Isso aqui, em momento algum, é uma função. Tudo bem? Estava riscando lá, mas está com um delay aí e demora para aparecer. Ó. Tudo bem. Tá legal? O importante é saber que numa função, cada elemento de um conjunto A tem apenas associado a um único elemento do conjunto B. Temos maneiras diferentes também, pessoal, de nós estarmos representando conjuntos. Aqui, por exemplo, nós temos a forma de elipses verticais. Por exemplo, menos 3 associado a um único elemento de B, 9, menos 1 a 1, 0 a 0, 2 a 4 e 4 a 16. Ó, como nós temos para cada ponto de A um único elemento de B, nós temos realmente uma função. Na verdade, aqui, ó, se vocês analisarem bem, os números associados do conjunto B são os números de A ao quadrado. Ó, menos 3 ao quadrado é 9, menos 1 é 1, 0 é 0, 2 é 4. Mas isso aqui, por que eu uso isso, professor? Você poderia ter, por exemplo, no conjunto A, valores iniciais de uma aplicação financeira, e no conjunto B, o quanto você vai ter direito a sacar nessa aplicação daqui 6 meses, para determinada taxa de juros. Você teria um conjunto lá de aplicações financeiras, e no conjunto B, o resultado dessa aplicação financeira. Tudo bem? Aí fica seria um exemplo mais interessante. Tá bom? Bom, continuando aqui, ó, nós também temos uma outra forma de representar conjuntos e subconjuntos, que é a forma tabular, que essa aqui é uma forma mais interessante para se trabalhar, né? Ao invés de ficar desenhando essas elipses com flechinhas e tal, isso aqui é mais para um seminário, uma aula, né, pessoal? Mas a forma que a gente vai usar de fato para trabalhar é a forma tabular, onde nós temos colunas, né? Para cada valor de x, nós temos uma função f que transforma. Mas olha só, vamos voltar aqui, ó. A função nada mais faz do que transformar. Nada mais faz, não. O que ela faz, né? Não vamos superestimar a função. Né? A função pega os valores do conjunto A e transforma de uma certa maneira os elementos do conjunto B. Então nós temos aqui, nós conhecemos, né? Essa história de x e f de x. Ó. Então, na coluna da esquerda nós temos os valores de x, que quando a função f de x aplicada sobre ela, transforma esses valores 9, 1, 0, 14, 4 e 16, que são os resultados de aplicação da função em x. Tudo bem? Também nós temos essa outra forma bonitinha aí, ó, que é através aqui desses valores aqui, ó, com chaves, parênteses, que eu represento os vários pontos lá, ó, menos 3 e 9, com aqui, ó, entre parênteses, menos 3 e 9, vírgula menos 1 e 1, etc. Mas vai me perguntar, professor, quando é que eu uso qual? Bom, você vai usar cada uma delas dependendo da sua utilização prática. Se você vai estar trabalhando para calcular pontos, por exemplo, de cálculos físicos, você está usando uma tabela, né, pessoal? Você não vai estar usando esse desenho aqui para centenas, milhares de pontos. Numa simulação numérica, tá, pessoal? Que tem milhões de pontos de resultado, ninguém vai usar esse negócio aqui, né? Tá legal? Muito menos esse aqui, ó. Você vai usar sempre o quê? Forma tabular. E, na verdade, essa forma tabular você vai transformar o quê? Em gráfico, né, pessoal? Tá legal? Gráficos para demonstrar os resultados da sua pesquisa, dos seus estudos, etc. Tá legal? Bom, aqui eu mostro domínio e imagem de conjuntos, né? Todo o domínio é a tabela X, a coluna X da tabela que eu mostrei lá para vocês, né? E a imagem é o resultado da aplicação da função f de x em x. Então aqui nessa tabelinha, ó, x é o domínio e f de x é a imagem.
Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se tem algum gráfico aqui. Aqui, ó. Vejam só. Se vocês olharem para esse gráfico aqui, ó, a imagem são os valores que x assume aqui numa determinada situação. Ah, que tipo de situação? Situação de física, de química, uma situação financeira, etc. Então a imagem aqui, pessoal, são esses valores de x aqui, ó, de menos 1 até esse valor 5. Essa é a imagem. Estou apanhando aqui. Bom, tudo bem? E o domínio são esses valores aqui, ó. Desculpa, pessoal. Domínio é aquela parte aqui, falei bobagem. Domínio é essa parte aqui de baixo. Tá legal? E a imagem, esse aqui é o domínio. E a imagem é a sombra, né, pessoal, dessa figura aqui no eixo dos y. Então, olha só. O que significa isso, pessoal? É como se nós pegássemos, se eu consigo desenhar essa flecha aqui, é para ser uma flecha. Tá, será que eu giro isso? Não, não consigo girar. Ah, girar aqui, ó. Girar 180 graus. Olha só, se nós pegarmos aqui, imagina que você coloque uma lanterna aqui, pessoal, nessa direção, a sombra, né, dessa curva, dessa função, naquela direção lá, ó, é justamente a imagem da função, né? Tudo bem? Ixi, não sei se ajudou, se piorou esse desenho, pessoal. Mas tudo bem, porque quando a gente começa a usar essas canetas, a gente parece um semi-analfabeto. A experiência dá mais firmeza, mas eu não tive ainda tempo de pegar essa firmeza toda. Bom, esse aqui são os tipos de função que eu estaria apresentando para vocês nessa introdução, tá legal? Vocês podem ver que aqui nós temos 13 tipos de função, mas não fiquem assim desanimados, porque eu estou fazendo uma apresentação mais assim introdutória, vocês saberem que existe. E no módulo, esse aqui, pessoal, vou estar, se vocês verem, repararem, é o módulo 2, parte 1. Eu vou estar disponibilizando ainda hoje o módulo 2, parte 2, que vai estar tratando apenas de função linear. Que apesar de ser mais simples que o item 5 ali da nossa lista, ela fornece uma série de aplicações práticas aí para o nosso dia a dia, tá legal? Tá. Então não desanimem, pessoal. Isso aqui vai ser apenas, a intenção aqui é aumentar a competência de vocês em matemática. Antes de mais nada, né? Estarei apresentando agora o plano cartesiano para vocês, tá? Foi uma criação do matemático há muitas décadas atrás, o famoso René Descartes. Então, extraordinária essa herança que ele deu para a gente aqui em matemática, tá legal? Só colocar lá no pente. Olha só. O computador está meio lento porque tem muita coisa aberta, tá, pessoal? Peço a paciência e a compreensão de todos vocês, tá? Então, Ctrl A aqui, apagar tudo, dá um Ctrl V, tá legal? Vamos pegar aqui o pincel. Tá, vejam bem, aqui então o René Descartes colocou aqui o eixo das ordenadas, é o eixo Y, o eixo das abscissas. E é esse plano cartesiano que nós podemos o que, pessoal? Desenhar nossos gráficos através dos pares ordenados. Ah, que pares ordenados, professor?
E esses aqui que eu passei muito rapidamente, ó, que a pessoa, uma regra de apresentação é nunca ande para trás, sempre para frente, tá? Mas aqui é interessante voltar. Veja só, esses pares ordenados aqui, ó. Então nós temos esses pares ordenados que representam sempre o número x e o f de x, tá? E são exatamente eles que nós podemos representar aqui no plano cartesiano. Então vou pegar apenas dois pontos aqui, ó. O ponto x1, que é igual. Opa, não é reta. Ah, não, aqui voltou para a reta, não sei porquê. Deixa eu pegar a caneta de novo. Não sei como. x1, vírgula 2. Então aqui, ó, x igual a 1 e f de x igual a 2. Então nós teremos aqui o ponto x1. O outro ponto x2, colocar aqui no quadrante 3, os valores menos 1 e menos 3. Se nós plotarmos aqui, vai dar menos 1 e menos 3, né? Daria mais ou menos aqui, ó. Então nós temos esses dois pontos aí, o x1 e o menos 2, o x2, desculpa. Tá legal? E é claro que nós teremos alguma curva, alguma função passando por aí. Agora, essa curva, meus amigos, pode ser qualquer tipo de coisa. Nós precisamos analisar o quê? A função. Por exemplo, poderá ser uma reta. Eu tenho até medo de tentar desenhar uma reta aqui, pessoal. Ixi. Ah, não. Eu posso usar a reta do próprio... Bom, próprio Paintbrush, né? É por isso que ele fornece uma reta aqui, ó. Vamos ver? x1 até passando por x2, indo embora. Nós poderíamos ter também, agora uma parábola, eu vou ter que desenhar na reta aqui, né? Um polinômio, certo? Deixa eu mudar de cor. Será que laranja fica bom? Vamos ver. Poderíamos ter um polinômio qualquer aqui, ó, que ele vem, passa por menos ponto x2 e passa pelo ponto x1, ó. Eu vou mostrar o tipo de funções para vocês, tá certo? Nós temos vários tipos de função. Tá legal? Então, esse é o plano cartesiano, vocês, a representação dos pontos x1 e x2, e para que eles serviriam, né? Por que a gente precisa de saber x1 e x2? Por exemplo, poderia ser as temperaturas, tá? De Curitiba, por exemplo, em determinados dias do mês, tá? Mas não existe dia negativo, esquece isso aí. Bom, vamos lá. Tá certo? Vou voltar lá agora, que era para a função. Eu juro que eu dei perdidão aqui, pessoal, só tá demorando. Função constante, já falei para vocês. Tô precisando pôr mais memória RAM aqui, pessoal. Tô com 4 GB, mas tá sendo pouco para isso aqui. Só peço um pouco de paciência para vocês. Função par, né? Tá, já falei para vocês, quando nós temos, e a função, estamos a função não simétrica y, né? Nós não temos, por exemplo, aqui, essa função par é uma função simétrica, né? Conforme eu falei, eu estou relembrando, que para cada valor 1, nós temos a função simétrica em menos 1, 2 e menos 2 e assim por diante. Já essa função, funções polinomiais, tá legal, pessoal? Esse outro polinômio aqui, ó, não é simétrica. Elas não são um reflexo em torno do eixo y. Tudo bem? Função ímpar, quando nós temos para cada valor positivo o seu associado mais do lado negativo, né? 1 é 1,
no eixo no intervalo de 0 a mais infinito. E o 1 é menos 1, intervalo de 0 até menos infinito, ou seja, é um reflexo para baixo. Tá legal? Tá. Função linear, né? Aqui, ó. Que é representado por uma linha. Toda vez que vocês verem uma representação do plano cartesiano de algo reto, significa uma função linear. Na verdade, pessoal, todos aqui ó, têm a fórmula, a explicação rigorosa matemática, tá legal? Por exemplo, uma equação, uma função linear, tem essa fórmula genérica aqui, ó, f de x igual a vezes x, tá legal? Tudo bem? Onde f de x é a imagem e esse a é o coeficiente angular da reta. Eu estou explicando isso na parte 2 do módulo 2, que é a nossa próxima instrução, que vocês estão convidados a assistir, tá bom? Aqueles que eu sugiro, pessoal, é o seguinte, né, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, tanto acadêmica como na minha vida pós-acadêmica, tá legal? Após eu ter feito mestrado, ter começado o doutorado. Toda vez que a gente não entende alguma coisa que a gente faz, a gente revê. Dependendo do nosso nível de interesse, a gente revê N vezes até realmente aprender, tá legal? Tudo bem? Bom, então se eu estiver indo muito rápido, até me desculpem, mas eu também tenho que aqui equilibrar, né? Eu explicar, já que isso aqui é uma introdução, explicar rapidamente, explicar razoavelmente bem, sem tornar essa aula muito chata e demorada, tá certo? Função decrescente, pessoal, é o seguinte, né? Conforme eu cresço nos valores de x, das abscissas, nas ordenadas nós temos um decréscimo do valor da função. Vocês vão ver que a reta está inclinada para baixo, tá certo? Quanto mais eu cresço para x, mais o meu valor diminui para y. Vou gastar um pouco mais de tempo nessa para não ser muito rápido em tudo, tá? Lembre-se que isso aqui é uma função linear, né? Que é exatamente o tema da nossa parte 2 desse módulo 2, tá bom? Então, se tiver interesse, vocês podem estar vendo esse módulo 2. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Ctrl A seleciona tudo, delete, Ctrl V copia. Tá bem? Vou pegar aqui o pincel, vou trocar de cor, o azul escuro, eu adoro azul. Então, estamos vendo aqui função decrescente, né? O que da função aqui, ó? Quanto mais nós crescemos na direção de x, deixa eu mudar de cor aqui. Mais o valor de y decresce. Isso que é a definição de função decrescente. Tudo bem? Que é exatamente o que está aqui desenhado de uma maneira realmente bonita e decente. Legal? Vamos para o próximo tipo de função. Às vezes eu falo e demora um pouco, tá, pessoal? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Estou precisando colocar mais memória no meu computador aqui. Bom, vamos lá. Função quadrática, polinômio do segundo grau. Aqui é uma situação interessante, porque eu vou até fazer questão de jogar no Paintbrush também para vocês fazer uma explicação um pouco mais detalhada, tá? Olha só. Eu tentei print screen, demora um pouco com esse problema de memória que eu acabei de falar para vocês, né? Então vamos lá. Vou copiar para o clipboard. Virei aqui no Paintbrush de novo.
que apesar de ser um editor de imagem simples, ele é útil em várias situações. Não vamos desprestigiar o nosso Paintbrush. Então, presta atenção que é interessante aqui. Ó. Na verdade, vocês vão perceber que eu falo interessante o tempo todo, porque eu realmente sou um cara otimista e para mim todas as coisas são interessantes de alguma maneira, tá legal? Vocês podem perceber aqui, pessoal, que até aqui esse valor 3, tá? Vou pegar uma reta, tá? Para não. Tá legal, já tá uma reta. Olha só, a nossa função está decrescendo. Eu não consegui colocar muito alinhado ali o 3, pessoal, eu vou puxar torto para cá. Puxa, ficou ruim. Bom, então até o valor 3, o que está acontecendo com a nossa função? Ela está caindo, né? Tá legal? Vou mudar a cor aqui, ó, para roxo. Vocês podem perceber o quê? Que o valor da função decresce, tá legal? Até o valor 3. Tá? E que, a partir do valor 3, ela passa o quê? A crescer ao valor. Tá legal? Então, olha só que interessante, né? Aqui nós vemos um exemplo de uma função que é decrescente e crescente ao mesmo tempo, dependendo do intervalo que nós estivermos considerando, tá legal? Eu vou aproveitar aqui, ó, e falar sobre domínio. Domínio, acho que não sei se. Olha só, vou desenhar aqui uma flecha, vou girar ela para 180 graus, né? Só para lembrar vocês o conceito de domínio e imagem, né? Se nós imaginarmos aqui uma luz aqui da direita para a esquerda, né? Tudo que nós... Se nós tivéssemos essa luz de fato, né? O que eu faria? Ela faria com que nós tivéssemos uma sombra, né, pessoal? Aqui tudo. Epa. Uma sombra nesse intervalo aqui, né? Esse seria o que? A nossa imagem tá certo? Aqui no eixo do X. Do Y, desculpa. Então, toda a sombra, né, que essa função faz no eixo Y é a nossa imagem da função. E o domínio são exatamente os valores, esse intervalo aqui, ó, de X. Relembraram, pessoal? Infelizmente, se vai ficando chato, não tem como vocês me falarem, né? Vamos fazer o quê? Vamos continuar que agora está terminando. Pessoal. Vou dar uma agilizada aqui, tá? Aqui nós temos a função modular, que é o quê? O que é módulo mesmo? Ela só considera os valores positivos de determinado intervalo ou função. Então aqui, por exemplo, aqui embaixo nós temos a função f de x, que seria essa parte azul aqui do quadrante 1, essa parte vermelha pontilhada. Se nós pegarmos o módulo da função f de x igual a x, nós teríamos como se fosse essa parte negativa refletida para cima. Então a função modular de x, f de x, é essas linhas azuis aqui, que parece uma letra V. Tá bom? Aqui nós temos novamente a explicação rigorosa da matemática, mas deixei isso para outro momento. Se vocês tiverem necessidade, vocês procuram isso no Google, por exemplo. Nós vemos aqui a função exponencial também, pessoal, que é, por exemplo, f de x, nós temos aqui alguma coisa elevada a x. Se vocês verem aqui, ó, por exemplo, ela começa próximo de zero, nesse caso, e explode aqui no ponto x igual a 2, x igual a 2,5. É exatamente isso que os bancos, as instituições financeiras destroem todo mundo.
Porque o juro composto, que é o que eles cobram da gente em empréstimos, usa função exponencial. Tá legal? Ainda mais esses, infelizmente, nossa situação atual no nosso país, nós estamos tendo juros criminosos no mercado financeiro. Tá? Agora, imagina um juros criminoso crescendo ao infinito. Realmente é complicado. Né? Mas vamos em frente. Então, assim, ó, quando nós quisermos representar algo que explode para o infinito, nós seremos propensos a utilizar o quê? Funções exponenciais. Função logarítmica tem esse formato aqui, pessoal. Tá? Vocês veem que, ao contrário da função exponencial que explode para o infinito, ou decresce para zero também, né? Vendo a situação, nós vamos ter dois sentidos. Eu acabei não falando aqui, ainda bem que eu voltei. Ó. Nós temos funções exponenciais que explodem e funções exponenciais que decrescem para zero. Então, por exemplo, exposição à radiação nuclear num local que é contaminado com problemas radioativos, com o passar das décadas, séculos, o fator radioativo tende a zero e desaparece. Tá legal? No caso de uma explosão nuclear, a região que foi bombardeada por radiação, passar das décadas, essa radiação desaparece, proporcionando o retorno da vida. Ou função logarítmica, né, pessoal? Ela tende a um valor fixo, estava falando agora há pouco, ao contrário das exponenciais. Tá legal? As trigonométricas que são usadas em ótica, em propagação de som, vibrações, né? Tem esses formatos aqui, ó. A função seno, a cosseno e a que assusta algumas pessoas, né? Que é a tangente, que tem esse formato aqui. É apenas para relembrar vocês todos da existência delas, tá legal? E aqui, se eu conseguir, assim que o editor de texto descer, a função raiz, que é uma função bem interessante. Ó. Por exemplo, aqui, essa aqui é a última, pessoal, certo? Aqui nós temos uma função ó, que inicia em determinado ponto e se limita a um valor máximo. Mas olha que interessante aqui, ó, eu tenho vários exemplos. Então, por exemplo, se nós estivermos estudando o crescimento demográfico de uma espécie, tá legal? Num sítio arqueológico ou no próprio planeta. É claro, por exemplo, que o número de habitantes desse sítio, o número de seres humanos, ou o número de bactérias jamais crescerá infinito. Ele vai tender a um certo limite, devido a vários motivos, né, pessoal? Falta de alimentos, poluição do ambiente, predadores matando as presas. Então, por exemplo, se nós estivermos estudando a criação por exemplo, a evolução do crescimento demográfico de alguma espécie, nós estaremos utilizando esse tipo de função aqui. Tudo bem? Agora, antes de terminar essa parte 2 do módulo 2, vou mostrar para vocês o software GeoGebra. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, viu, pessoal? Porque não tenho a menor ideia em que idioma criar isso aí. Esse aqui é um módulo de criação que nós podemos utilizar para botar gráficos, por exemplo. Olha só que interessante. Né? Nós temos a função f, escrever formalmente aqui, f de x no intervalo entre menos 3 e 3. Opa, errei aqui. Não sei se ele é case sensitive, né? Se foi feito em Java, provavelmente. Função. Não desenhou. Bom, coisa diferente. X. Não estou sabendo fazer. É que está demorando o computador, puxa vida. Então, isso aqui, por exemplo, é a função f de x. Ó. O que acontece aqui, pessoal? Ela é uma função ímpar, tá certo? Olha só que bacana. E se eu adicionar f de x mais 3?
O que acontece? Ela subiu 3. Uma pena que não tem o ponto 3 ali, então vou colocar f de x mais 4. Opa. Eu juro que apertei, mas está lento. Olha só, ela em marrom aqui, ó. Ela cruzou exatamente o f de x mais 4. Então, olha que bacana, né? Aqui dá para ver o quê? Que adicionando um número à função original, que é f de x, que cruzava aqui exatamente o centro do plano cartesiano, quando eu subi 3, ela veio para cá, ó. E quando eu somei 4, ela veio para cá. Então, somar faz com que qualquer função, pessoal, polinomial, logarítmica, qualquer uma, ela suba. Agora, se nós fizermos o seguinte, ó, eu vou fazer 2 vezes x. O que acontece com 2 vezes x? 2 vezes x, só de imaginar, quando x for zero, o f de x é zero. Então, com certeza, vai passar pela, o quê? Pela origem. Mas o que acontece? Olha só, a inclinação dela aumentou. Porque o valor de A aumentou. Então, aqui dá para ficar brincando, pessoal, e descobrir, né, o que acontece com a função conforme nós vamos adicionando e multiplicando. Eu acho bem interessante quem está interessado em aprender melhor aí gráficos, sabe fazer isso. Olha só, agora estou usando 2x mais 4. O que faz? Vou colocar mais 8. Vai. Vamos ver. Mais 8, o que aconteceu? É em vermelho. Ela veio para a esquerda. Não, não veio para a esquerda. Ela subiu aqui, ó. Está em 8 agora. Tá vendo? E agora ela está cruzando o ponto menos 4 aqui, ó. Por quê? Porque se você jogar menos 4 aí nessa função, ó, 2 vezes menos 4 é menos 8. Menos 8 mais 8 dá 0. Então temos esse cruzamento aqui. Legal, né, pessoal? Esse GeoGebra também faz muito mais do que isso. Quer ver só? Vou colocar aqui, ó. Nesse software, geralmente o chamamos aí de chapeuzinho, né? Chama como você queira chamar aí, ó. X ao quadrado, fazer x ao quadrado. É uma parábola. Olha a parábola que bacana. Legal, né? E se eu quiser ela invertida, olha, como seria, que seria menos 3 vezes x ao quadrado? Menos 3 vezes x ao quadrado. Deixa eu digitei o acento lá, mas ainda não foi. Realmente, né? Tá, agora foi. Menos 3 x ao quadrado. Tá pensando. Olha lá. É para baixo, a parábola negativa virada para baixo. Tá legal? Podemos também fazer logs, ó, log de x. Então, para os mais interessados, eu sugiro que baixem aí esse software e divirtam-se um pouco. Olha só o log de x, que bacana aqui, ó. Essa aqui em roxo. Tá legal? Vou fazer uma outra aqui para terminar essa exposição, pessoal. Assim que... Tá. Vou colocar o... Olha só esse aqui que é chato pra caracas. Tangente de x. Esse aí até assusta, né? Olha só. Que desagradável. Mas eventualmente, em alguma aplicação física, alguma outra situação, a gente vai precisar disso aí, né? Não vai ter jeito. Já o seno, por exemplo, olha só. Vou terminar a exposição de hoje.
Então, pessoal, vai estar interrompendo a nossa aula de hoje aqui. Novamente, eu vou falar, quem tiver interesse, baixem esse GeoGebra e divirtam-se fazendo alguns gráficos, até mesmo para estudo, né, pessoal? Quando tiver algum trabalho de matemática, vocês podem desenhar os gráficos aí, tá bom? Espero ter contribuído aí no conhecimento de vocês, né? E para os mais interessados, encontrem-me no módulo 2, parte 2, onde eu estarei abordando funções lineares. E conforme eu falei anteriormente, por mais que seja a mais simples de todas, tem uma série de aplicações nos nossos dia a dias, tá bom? Então, obrigado a todos pela atenção. Até um próximo encontro.